conforme a minha vida profissional foi andando, né? A gente começou a pensar nesse livro já há alguns anos, há uns 3 anos atrás. Eu tinha feito o último livro em 2004, era um trabalho até 2003, fazia tempo, mas aí a Monolito, uma revista especializada em arquitetura, nos procurou para fazer uma revista, né? Eu não queria repetir as mesmas obras, todas as mesmas obras da Monolito. E então eu esperei mais 2 anos para ter as obras mais recentes fotografadas e tal. Eu achava importante também ter no livro a finalização do pavilhão brasileiro na Expo. Então a gente esperou um pouquinho mais para o livro ter uma informação diferente do que a gente tinha dado na Monolito. Então, o pavilhão foi um concurso aberto, né? E a ideia era trazer o máximo de gente dentro do pavilhão brasileiro, né? E você tem 140 pavilhões ali para escolher. Então, a forma mais lúdica, mais legal, assim, que a gente encontrou foi exatamente a questão da rede, né? Que é uma rede que é engraçada, as pessoas caminham, às vezes caem, às vezes sentam para descansar, tem toda uma relação interessante com a rede. Você tem várias formas de você entrar no pavilhão. Necessariamente você não precisa andar na rede, né? Você tem uma grande rampa também que ela percorre toda essa área, porque aqui é a área de descompressão, né? Que é a área mais tranquila, e lá dentro é a área de imersão na informação que a gente precisava passar. Dentro era mais ou menos esse espaço, que é o espaço do café. A gente pediu para os irmãos Campana fazer esse sofá, nós fizemos as cadeiras. Aqui também tem uma sala que é de maquete, de materiais. Isso daqui é a primeira apresentação que a gente vai mostrar para o cliente hoje, daqui a pouco. Tem uma casa que ganhou o prêmio da melhor casa de campo, né? da Interior Design Magazine, que é uma revista americana. O projeto é bonito, a execução é boa, o cliente ele participou positivamente do projeto, uma série de coisas, né? A gente tem aqui o croquis que a gente faz, esse livro tem um pouco disso também, que o editor achou legal ter, que é o meu primeiro croquis da casa, né? E daí as plantas, né? Tem todas as plantas para informar um pouco, até o pessoal mais jovem, os alunos, enfim, o pessoal que está se formando agora, entender, né? como é que a gente desenvolve os espaços, né? Os interiores, eles conversam com a arquitetura, né? Fica um projeto harmônico, ele vai do começo ao fim, até porque eu acho que esse é o DNA do meu escritório, da primeira escala até a última, né? Quando eu fui ver o terreno, eu achei que era uma área um pouco árida, e eu senti falta da água, então a água está presente em toda a volta dessa casa agora. Acho que isso faz uma grande diferença nesse projeto. Olha aqui, por exemplo, ó, o Beto trabalhando numa casa, e daí eu fico desenhando assim, e daí eles passam no AutoCAD, mas nessa transição a casa acaba também tendo alguma coisa além que eu não tinha visto aqui no desenho, né? Um móvel que eu gosto bastante também, que é esse móvel da Etel, que ele desenvolveu para a Etel, que parece que são umas ondas, né? É uma peça de madeira maciça curvada, feita de pau-ferro, né? Enfim, é isso que dá o toque. Realmente tem que ter uma marcenaria de altíssima qualidade para conseguir ter esse resultado. É uma peça bem artesanal. Aqui já é o pessoal um pouco de design também, tá vendo? Isso é uma mesa que a gente está desenhando para uma loja em Nova York. Estou pensando no sistema de caixa e tal, enfim. Eu gostei dessa mesa. Ficou leve, né? E essas peças acabam entrando na composição dos
dos nossos projetos, né? Eu sempre quis ser arquiteto, eu sempre tive vontade de ser arquiteto e com 8 anos, até por observação, né? Porque eu acho que o trabalho do arquiteto, o arquiteto ele tem que ser, acima de tudo, um grande observador, né? Eu acho que por conta disso, quer dizer, eu comecei a tentar reproduzir o que eu achava legal e passava às vezes o fim de semana com um caderno e uma reguinha e uma caneta fazendo desenhos de fachada de casa. Depois você evoluiu com 11 anos para fazer uma planta de casa. Essa é uma grande vantagem de você descobrir a tua profissão cedo, né? Você não fica perdido em caminhos, né? Eu acho que isso foi uma grande coisa na minha vida. Quando eu comecei a procurar, caramba, que peça de mobiliário, quando eu cheguei no Brasil em 84, tem identidade. Aí eu falei, caramba, todo bar, onde a gente entrava, tem a cadeirinha metálica do Bravo. Simplesmente utilizei o mesmo tipo de tubo, aumentei ele e criei uma estrutura superior. Então você vem e se fecha, toma seus drinks aí, acende a luminária de garrafa, se chama Intimidades no Boteco. Meu primeiro trabalho como arquiteto aqui, quando cheguei no Brasil em 84, foi a reforma de um apartamento. E aí quis projetar uma cadeira, uma luminária, umas mesas. Eu queria chegar a um resultado estético formal e só. O processo, o tempo de demora, não era importante naquele momento. Aí fiz a cadeira mulher, foi feita com um vergalhão de ferro-T, que é uma das barras mais complicadas, né? De junção, solda, acabamento, é um material rígido, ou seja, você senta em cima de madeira, ela tem uma pequena concavidade que já dá um conforto, e as duas bolachas, ela pega a musculatura lateral das costas. Então você tem, mesmo sendo um negócio rígido, você está bem apoiado, o corpo está bem sentado. A loucura é o processo de execução de cada um dos elementos dela. Cada um desses aqui é um elemento individual, esse é o outro que encaixa, depois você coloca na prensa, na morsa, lima até chegar no resultado. Coloca uma calandra e dá curvatura. Ou seja, um processo totalmente artesanal. Isso aqui é baseado na estrutura da muleta. O que é a muleta? A muleta são 2 elementos laterais unidos por cilindro. Ela é extremamente leve, tem uma economia enorme material, ou seja, essas ripinhas têm 8 milímetros de espessura. Então ela cria um elemento super leve e bem estrutural, utilizando cada um dos materiais da forma correta. Você tem isso aqui como a estrutura de madeira, ela trabalha a compressão e os tensorzinhos trabalham a tração, ou seja, eles evitam que a perna abra e estruturar. Bom, eu conheço o Gal há bastante tempo. Ele fotografou lá no meu ateliê, na loja, acho que em 92. Ele conheceu o meu trabalho e aí ele estava no processo desse trabalho chamado Croix, que está em todo quanto lugar. Cruz, com o trabalho imobiliário, ele falou, faz algum tipo de coisa que tenha como referência a cruz. Eu comecei a rabiscar e surgiu uma, vamos chamar assim, uma conversadeira de costa, parece um confessionário. Você tem uma cruz central, 2 deitadas que formam assento,
E aí, como tem aquela conotação, vamos chamar assim, eclesiástica, eu fiz ela preta com roxo. Aí eu levei para o ateliê dele e ele fez uma série de imagens utilizando a peça como suporte. Em 2012, fizeram 90 anos, né, da Semana do 22. Aí a revista Bambu convidou a 22 designers para desenvolver uma peça comemorativa para essa data. Tarsila, especificamente, é uma das artistas que eu gosto muito. Ela tem um quadro que ela está em um vestido vermelho. Eu imaginei, ou seja, como um anjo. Aí criei uma luminária com asas de penas vermelhas, uma faixa de LED que vai na parte posterior, uma imagem da Tarsila e uma aureola na parte superior. E aí eu apelidei como o anjo vermelho. Você é o anjo Tarsila. A ideia dessa linha é exatamente explorar o menor volume necessário de qualquer um dos dois materiais para estruturar a peça. O que acontece? O projeto original, ele tinha as perninhas e uma travessa que chegava aqui, as perninhas e a travessa. Aí quando eu vi o protótipo e vi o shape essa lâmina aqui, que são 3 milímetros de espessura, só madeira maciça. E aqui estava escondido, eu falei, caramba, não pode. Aí o que acontece? Joguei a estrutura, fiz essa solução de vir com a estrutura para baixo, exatamente para liberar isso. Sempre um material rígido, de novo, mas ele adapta totalmente ao formato do teu corpo. O interessante é o seguinte, não pode ser também com qualquer tipo de madeira, não? Isso aqui é IP. O IP tem uma alta densidade, uma madeira que a fibra, os veios são bem retilíneos, aí ela tem estabilidade e não entorta. O que é uma cadeira? Uma cadeira é o suporte do corpo, tem assento imposto e acabou. O que gera a ideia de projetar uma nova cadeira é um desafio de criar uma nova estrutura, uma nova forma de compor esse elemento, assento e encosto, que é a cadeira, de uma forma original. Ele foi inaugurado em 1954, em celebração ao 4º centenário da cidade de São Paulo. O governo japonês e toda a comunidade nipo-brasileira se mobilizaram para desenvolver esse projeto, representando o quanto de agradecimento a comunidade tem à recepção do povo brasileiro. A sua construção, o seu material foi todo importado do Japão, assim como a mão de obra para sua construção. E foi desenhado por um arquiteto modernista japonês, Sutemi Horiguchi, que foi um grande arquiteto precursor do modernismo no Japão, mas também um acadêmico que estudou a fundo a arquitetura tradicional japonesa. Então, a primeira casa modista japonesa, de fato, foi aquela feita pelo arquiteto Sutemi Horiguchi. Desde 1954, o pavilhão
vem sofrendo alguns restauros pequenos pela consultora Nakajima do Japão, que é especialista em técnica construtiva japonesa. O restauro mais efetivo que nós tivemos foi agora, recentemente. A consultora Nakajima trouxe 7 pessoas, sendo 6 marceneiros, sendo 3 mestres que têm um domínio do estado da arte de marcenaria no Japão, para proceder esse restauro. Esse pavilhão também foi construído, foi projetado e desenhado com referência nessa Vila Imperial de Katsura. A vila é uma residência, na verdade, de veraneio que foi construída para a família imperial no século XVII. Né? E a importância desse palácio da Vila de Katsura está no seu estilo arquitetônico. Foi praticamente a Vila de Katsura que iniciou um estilo de arquitetura chamado Shoin. Né? Esse estilo de arquitetura Shoin se baseia em estruturas modulares, em que as estruturas de madeira são visíveis, criando uma modularidade na construção. Né? Os seus espaços são flexíveis, né? Existe a possibilidade total da integração do espaço e também, o mais importante, integração, né, do espaço interior com o exterior. Ou seja, você percebe a natureza quase como um quadro, né, emoldurado, né, pela construção. Então, essa construção desse pavilhão tem essa importância histórica, né, cultural, mas também tem essa importância arquitetônica, porque é uma das 2 únicas construções nesse estilo Shoin, né, existentes fora do Japão, que atualmente ainda existe no mundo. Uma está aqui, que é esse pavilhão japonês no Ibirapuera, o outro é um pavilhão que foi construído por uma exposição no Museu de MoMA em Nova York, daí a sua importância arquitetônica, né, como um elemento a ser preservado. Eu me lembro que, enquanto aluno de escola de arquitetura, eu me lembro muito bem dos professores mencionarem com muito entusiasmo a construção do pavilhão japonês. Então, daí a importância também que existe desse pavilhão, no sentido de ter estimulado o interesse pela arquitetura japonesa por parte de arquitetos que se tornariam futuramente grandes mestres da arquitetura moderna brasileira nos anos 60, nos anos 70 e nos anos 80. O Festival de Chuva fica por aqui, mas na semana que vem tem mais, hein? Até lá!